Existem momentos na longa história da humanidade em que a luz parece se apagar. Momentos em que sociedades complexas, que levaram séculos para serem construídas, com suas cidades grandiosas, suas rotas comerciais e sua literatura, simplesmente desaparecem por volta do ano de 1200 antes da Era Comum. O mundo civilizado do Mediterrâneo Oriental, um mundo de palácios de ouro e impérios poderosos, mergulhou em uma idade das trevas tão súbita e tão completa que a memória de sua grandeza se tornou mito e lenda. Cidades foram queimadas, a escrita foi esquecida e impérios inteiros foram varridos da face da terra. O que aconteceu? Que força, ou combinação de forças, foi capaz de derrubar não um, mas todos os grandes reinos da época, quase que simultaneamente? Esta é a história do colapso da Idade do Bronze, o primeiro grande apocalipse da história da civilização. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Para entender a magnitude do colapso, precisamos primeiro habitar o mundo que foi perdido. O final da Idade do Bronze, por volta do século XIII antes da Era Comum, não era uma era primitiva, era um mundo surpreendentemente globalizado, interconectado por uma complexa rede de comércio e diplomacia que se estendia do Egeu ao Egito e à Mesopotâmia. Era um mundo governado pelo que os historiadores chamam de o Clube das Grandes Potências. No Egito, os faraós do Novo Império, como Ramsés II, governavam um reino rico e estável, construindo templos monumentais em Karnak e Abu Simbel. Na Anatólia, o que hoje é a Turquia, o Império Hitita, com seus formidáveis carros de guerra e seu domínio sobre os segredos do ferro, rivalizava em poder com o Egito, assinando o primeiro tratado de paz internacional conhecido da história. E no Mar Égeo, nas ilhas e no continente grego, florescia a civilização micênica, o mundo dos heróis de Homero. Eram os senhores de Micenas, com suas cidadelas fortificadas, suas máscaras de ouro e seus burocratas que escreviam em uma forma arcaica de grego. O linear B, esses grandes impérios não viviam isolados. Eles estavam em constante comunicação. As cartas de Amarna, uma coleção de tábuas de argila encontradas no Egito, nos revelam um mundo de correspondência diplomática intensa. Os grandes reis se chamavam de irmão, trocavam presentes luxuosos, ouro, marfim, cavalos de guerra menos, e arranjavam casamentos dinásticos para selar alianças. A língua franca dessa diplomacia era o acadiano cuneiforme, estudado por escribas de todas as cortes. E o motor que alimentava esse mundo interconectado era o comércio, especialmente o comércio de metais. O bronze, a liga de cobre e estanho que dava nome à era o material de alta tecnologia da época, essencial para a fabricação de armas, armaduras e ferramentas. O cobre vinha em abundância da ilha de Chipre, mas o estanho era raro. Talvez vindo de minas distantes no que hoje é o Afeganistão, a manutenção dessas longas e complexas cadeias de suprimento era a espinha dorsal da economia e do poder militar de todos os grandes reinos. Imagine um navio mercante da Idade do Bronze navegando pelas águas azuis do Mediterrâneo. Seu porão estaria repleto de lingotes de cobre em forma de pele de boi, lingotes de estanho, jarros de azeite e vinho da Grécia, tecidos finos da Fenícia, marfim e ébano da África e talvez até mesmo âmbar do Báltico. Seus destinos seriam portos cosmopolitas como Ugarit, na costa da Síria, uma cidade incrivelmente rica onde múltiplos idiomas eram falados e diferentes culturas se encontravam. Era um mundo de especialistas, burocratas que mantinham registros meticulosos de cada grama de lã, artesãos que criavam joias de uma beleza impressionante e escribas que podiam ler e escrever em várias línguas. Era um sistema complexo, interdependente e altamente especializado. E como qualquer sistema complexo, era inerentemente frágil. A queda de uma única peça do dominó poderia ameaçar toda a estrutura. Por séculos, esse sistema, apesar das guerras e rivalidades ocasionais, pareceu estável, quase eterno. As dinastias se sucediam, as rotas comerciais floresciam e os palácios se tornavam cada vez mais grandiosos. Para alguém que vivesse em Tebas, Atusa ou Micenas no ano de 1250 antes da Era Comum, a ideia de que seu mundo com seus deuses, seus reis e suas tradições milenares pudesse simplesmente deixar de existir em poucas gerações seria impensável. Mas era exatamente isso que estava prestes a acontecer. O fim da Idade do Bronze não foi um declínio lento e gradual. Foi um colapso rápido, violento e quase total. Em um período de talvez 50 a 100 anos, a partir de cerca de 1225 antes da Era Comum, o mundo que acabamos de descrever foi incendiado. A capital hitita, Atusa, foi saqueada e queimada.
para nunca mais ser reocupada. Os palácios micênicos na Grécia do Mykonos a Pylos foram destruídos e abandonados. A grande cidade portuária de Ugarit foi violentamente aniquilada, suas ruínas deixando para trás uma última e desesperada carta de seu rei, implorando por ajuda contra um inimigo que vinha do mar. O Egito, embora tenha sobrevivido, foi gravemente enfraquecido e perdeu o controle de seu império. As rotas comerciais se romperam. A arte da escrita, o linear B, desapareceu da Grécia por séculos. Inaugurando a Idade das Trevas grega, a civilização, em grande parte do Mediterrâneo Oriental, regrediu. O que poderia ter causado uma catástrofe tão generalizada e simultânea? Os registros egípcios nos dão uma pista, falando de um novo e misterioso inimigo que chegou em uma grande onda de migração e destruição. Eles os chamavam de os povos do mar. Mas quem eram eles? Eram eles a causa do colapso? Ou apenas mais um sintoma de um sistema que já estava desmoronando por outras razões, como secas, fomes e terremotos? A busca pela resposta a essa pergunta é um dos maiores desafios da arqueologia moderna. A cortina estava se fechando sobre um dos capítulos mais brilhantes da história humana. Mas antes do silêncio, houve o som de cidades em chamas e o grito de um mundo morrendo. Em nossa próxima parte, investigaremos o primeiro e mais enigmático suspeito por trás deste colapso: os misteriosos povos do mar. O colapso da Idade do Bronze não foi um evento silencioso. Foi acompanhado pelo estrondo de cidades em chamas e pelo choque de exércitos. E a única testemunha ocular que sobreviveu para nos contar, em suas próprias palavras, o que aconteceu, foi o mais duradouro de todos os impérios: o Egito. Em templos monumentais como Medinet Habu e Karnak, os faraós do final do Novo Império gravaram em relevos de pedra e hieróglifos uma história de invasão, desespero e finalmente de uma vitória por um fio. Eles nos falam de uma grande confederação de povos, uma onda humana que varreu o Mediterrâneo Oriental, vinda de terras desconhecidas no norte. Eles os chamaram de os estrangeiros do mar. Nós hoje os conhecemos como os povos do mar, e a descrição que os egípcios nos deixaram é a de um apocalipse. A inscrição do faraó Ramsés III, que reinou no início do século XII antes da Era Comum, é a mais vívida e aterrorizante. Ele escreveu: nenhuma terra pôde resistir diante de suas armas. Desde At, Kisuatna, Carquemish Arzawa e Alácia, sendo cortadas de uma só vez, um acampamento foi montado em um lugar em Amurru. Eles desolaram seu povo, e sua terra era como aquilo que nunca existiu. Eles vieram em direção ao Egito enquanto a chama era preparada diante deles. Esta não é a descrição de um simples ataque de piratas. É a descrição de uma migração em massa, de uma força avassaladora que não estava apenas saqueando, mas apagando civilizações inteiras do mapa. Os relevos de Medinet Habu nos mostram esses invasores não apenas como guerreiros, mas como um povo em movimento. Vemos homens com elmos emplumados ou com chifres, armados com espadas longas e escudos redondos, mas também vemos suas famílias, mulheres e crianças, viajando em pesadas carroças de bois, carregando seus pertences. Eles não vinham para conquistar e governar. Vinham para ocupar, para encontrar um novo lar em um mundo que para eles estava em chamas. Mas quem exatamente eram esses povos do mar? As inscrições egípcias nos dão uma lista de nomes de tribos, nomes exóticos que os historiadores e arqueólogos tentam decifrar há mais de um século. Havia os Pelezet, que a maioria dos estudiosos identifica com os filisteus da Bíblia, que mais tarde se assentariam na costa de Canaã. Havia os Tiquer, talvez também relacionados aos filisteus. Havia os Sherden, que já haviam aparecido na história egípcia como mercenários e são frequentemente associados a Sardenha. Havia os Luca, possivelmente da Lícia, na Anatólia, os Equesh, talvez os aqueus, os gregos micênicos, e os Shekilesh, talvez da Sicília. A lista é uma colcha de retalhos de possíveis identidades, sugerindo que não se tratava de um império unificado, mas de uma aliança frouxa de diferentes grupos, todos desenraizados e em movimento. Sua origem exata é um dos maiores mistérios da arqueologia. Eram eles da Anatólia Ocidental, do Egeu, da Itália, dos Balcãs? A resposta mais provável é que eram uma mistura de todos eles, refugiados e oportunistas de um mundo mediterrâneo que já estava em crise. Seguindo as pistas dos hieróglifos e da arqueologia, podemos traçar sua rota de destruição. A primeira grande vítima parece ter sido o poderoso Império Hitita. Por volta de 1207 antes da Era Comum, o último grande rei hitita, Suppiluliuma II, registrou vitórias navais contra navios de Alaxia, a ilha de Chipre. Mas logo depois o império se desintegrou. Sua capital, Atusa, uma metrópole fortificada no coração da Anatólia, foi saqueada e queimada. As cidades costeiras do império, como a grande cidade portuária de Ugarit, na Síria,
foram as próximas. Em Ugarit, os arqueólogos encontraram um arquivo de tábuas de argila, muitas delas ainda em fornos, como se estivessem sendo cozidas quando o fim chegou. Essas tábuas nos dão um vislumbre em tempo real do pânico que se instalou. Em uma carta desesperada para o rei de Alashia, o último rei de Ugarit escreve: Meu pai, eis que os navios do inimigo chegaram. Minhas cidades foram queimadas, e eles fizeram coisas mais em meu país. Em outra, ele relata que suas tropas e carros de guerra estão longe, e que a cidade está indefesa. Foi a última comunicação de Ugarit. A cidade foi violentamente destruída e nunca mais habitada. De lá a onda de destruição continuou para o sul, pela costa do Levante. Os reinos e cidades-estado de Canaã foram derrubados um a um. Apenas o Egito, mais antigo e poderoso dos reinos, permanecia como o último bastião de civilização. Ramsés III, ciente da tempestade que se aproximava, preparou seu reino para uma guerra total pela sobrevivência. Ele fortaleceu as fortalezas fronteiriças e reuniu um grande exército e uma nova frota. O confronto ocorreu por volta do ano de 1177 antes da Era Comum, em duas batalhas monumentais. A primeira foi uma batalha terrestre, travada em algum lugar no sul de Canaã. Os relevos de Medinet Abu mostram o faraó, em seu carro de guerra, liderando as tropas egípcias contra a horda de guerreiros dos povos do mar e suas carroças de bois. Os egípcios, com seu exército profissional e bem organizado, saíram vitoriosos, detendo o avanço terrestre da migração. Mas o confronto decisivo ocorreria na água. A frota dos povos do mar navegou em direção ao delta do Nilo. O coração fértil do Egito, Ramsés III, em um golpe de gênio tático, preparou uma armadilha. Ele permitiu que a frota inimiga entrasse nas bocas do Nilo. Uma vez lá dentro, os navios dos povos do mar, projetados para o mar aberto, eram menos manobráveis. Eles foram então cercados pela frota egípcia mais ágil. Das margens, arqueiros egípcios choviam flechas sobre os invasores. Os navios egípcios, equipados com ganchos de abordagem, prenderam os navios inimigos e uma luta selvagem corpo a corpo se seguiu. Os relevos do templo retratam uma cena de carnificina total. Navios virados, homens se afogando, e guerreiros com elmos emplumados sendo massacrados. O Egito havia vencido. A invasão dos povos do mar foi repelida, e a civilização egípcia, salva da aniquilação. Ramsés III celebrou sua vitória com inscrições e relevos grandiosos. Ele se retratou como o salvador do Egito, o faraó que sozinho deteve a maré de caos que havia engolido o resto do mundo civilizado. E, em certo sentido, ele estava certo. O Egito sobreviveu, mas a vitória teve um custo altíssimo. O esforço de guerra esgotou o tesouro egípcio. O império perdeu o controle de suas possessões em Canaã e na Núbia. O mundo interconectado da Idade do Bronze havia desaparecido para sempre, e o Egito entrou em um longo período de declínio do qual nunca se recuperaria totalmente. A grande questão, no entanto, permanece. Foram os povos do mar a causa fundamental do colapso da Idade do Bronze? Teriam sido eles uma força exógena, uma horda bárbara que por si só derrubou impérios poderosos e estáveis? Seri eles. Na verdade, não a causa, mas um sintoma. E se os povos do mar fossem, eles mesmos, refugiados, povos desenraizados e postos em movimento por uma crise ainda maior, uma catástrofe que estava afetando todo o Mediterrâneo? E se o verdadeiro inimigo não fosse um exército de homens com elmos emplumados, mas uma força muito mais fundamental e invisível, como uma mudança climática catastrófica que levou a séculos de seca, fome e colapso sistêmico? A narrativa egípcia, gravada em pedra, é dramática e clara. O mundo civilizado foi destruído por uma onda de invasores bárbaros. Os povos do mar, e apenas o Egito, através da força de seu faraó, sobreviveu ao ataque. Por muito tempo, essa foi a explicação dominante para o colapso da Idade do Bronze. Era uma história simples e satisfatória de civilização contra a barbárie. Mas e se essa história estiver incompleta? E se os povos do mar não fossem a causa da tempestade, mas sim os primeiros destroços jogados à praia por um furacão muito maior? Uma crise que estava se formando silenciosamente por décadas. Em todo o Mediterrâneo, civilizações complexas e interconectadas como as da Idade do Bronze raramente colapsam por uma única razão. Sua força é também sua fragilidade. Para encontrar as raízes mais profundas do colapso, precisamos olhar para além dos campos de batalha e escutar as pistas deixadas pelo próprio planeta. Nas últimas décadas, um novo campo da ciência, a paleoclimatologia, nos deu ferramentas para reconstruir os climas do passado com uma precisão notável. Ao analisar os anéis de crescimento de árvores antigas, os isótopos de oxigênio presos em estalagmites de cavernas e os grãos de pólen fossilizados em sedimentos de lagos, os cientistas podem mapear as mudanças de temperatura e precipitação ao longo de milênios. E os dados que emergem do período em questão, por volta de 1200 antes da Era Comum,
contam uma história inequívoca. O Mediterrâneo Oriental foi atingido por uma mudança climática severa e prolongada, um período de temperaturas mais baixas e, o mais crucial, uma seca drástica, que durou talvez 300 anos, atingindo seu pico exatamente durante os anos do colapso. Imagine o que uma seca implacável, geração após geração, faria a essas grandes civilizações cujos impérios eram construídos sobre a agricultura. Imagine os campos da Grécia micênica, antes férteis, tornando-se poeirentos e estéreis. Imagine o planalto da Anatólia, o coração do Império Hitita, vendo suas colheitas de grãos minguarem ano após ano. O rio Nilo, com sua cheia mais previsível, protegeu o Egito do pior. Mas mesmo lá os registros mostram uma queda em seu volume. Para as outras grandes potências, a consequência direta da seca foi a fome. E a fome, na história humana, nunca viaja sozinha. Ela é sempre seguida por seus companheiros: a doença, a agitação social e a migração em massa. A evidência dessa crise alimentar não é apenas climática. Ela está escrita nas tábuas de argila da época. Em correspondências desesperadas encontradas nos arquivos hititas, vemos o rei implorando ao faraó do Egito por navios de grãos para manter a terra de Hati viva. É o som de um império à beira da inanição. Quando a fome se instala, a complexa estrutura da sociedade começa a se desfazer de dentro para fora. Os camponeses, sem comida e sem esperança, abandonam suas terras. Eles se tornam refugiados, migrando em direção às cidades em busca de alívio, sobrecarregando os sistemas de distribuição de alimentos. Outros se voltam para o banditismo. A ordem interna entra em colapso. A autoridade do rei, cuja legitimidade muitas vezes repousava em sua capacidade de garantir a estabilidade e a prosperidade, se evapora. E essa crise interna tem uma consequência externa imediata: a desintegração do sistema de comércio globalizado que era a força vital da Idade do Bronze. Lembre-se que o poder militar e econômico de todos os grandes impérios dependia do bronze, uma liga que exigia cobre, vindo principalmente de Chipre, e estanho, um metal raro importado através de rotas comerciais incrivelmente longas que se estendiam até o Afeganistão. Este era um sistema interdependente. Um reino produzia grãos, outro produzia azeite, um terceiro fornecia madeira, e todos trocavam para obter os metais de que precisavam. Agora, imagine essa cadeia em meio a uma crise de fome generalizada. Os reinos famintos não têm excedentes para exportar. As rotas comerciais se tornam perigosas, infestadas por bandidos e piratas. O fornecimento de estanho é cortado. Sem estanho não se pode fazer bronze. Sem bronze não se podem fabricar armas para os exércitos ou ferramentas para os artesãos. Os exércitos, enfraquecidos e mal equipados, não conseguem mais defender as fronteiras ou reprimir as revoltas internas. O sistema entra em uma espiral de colapso. A queda de um parceiro comercial envia ondas de choque por toda a rede, enfraquecendo os outros. É neste cenário de um mundo já moribundo que devemos reinserir os povos do mar. Eles não surgiram do nada. Eles eram muito provavelmente produto final dessa tempestade silenciosa. Eram talvez gregos micênicos, cujos reinos haviam se desintegrado pela fome. Eram anatólios, fugindo da seca e do colapso do Império Hitita. Eram sardos, sicilianos, lícios povos de todo o Mediterrâneo, desenraizados e desesperados. Eles se tornaram uma confederação de refugiados e piratas, uma onda humana em busca de novas terras para se assentar. Terras que ainda tivessem água e comida, como o delta do Nilo. Eles não foram a causa do colapso. Eles foram o seu resultado mais violento. Eles foram os coveiros de um mundo que já estava em seu leito de morte. A imagem de uma tempestade silenciosa, de uma seca implacável que lentamente desfez o tecido de uma civilização interconectada, é poderosa e assustadoramente familiar. Ela explica a fome, a migração e o colapso das rotas comerciais que levaram os impérios à ruína. Mas ela explica a violência, o fogo, a aniquilação total e deliberada de cidades como Ugarit, cujas paredes foram derrubadas e cujos edifícios foram queimados até o chão. Evidências arqueológicas de outra força destrutiva, súbita e imprevisível, foram encontradas sob as ruínas de muitas cidades da Idade do Bronze. E se, em meio à fome e à instabilidade, a própria terra se levantasse contra seus habitantes em uma tempestade de terremotos que quebrou as muralhas e abriu as portas para o caos final? A imagem de uma tempestade silenciosa, de uma seca prolongada que minou as fundações da sociedade da Idade do Bronze, é uma explicação poderosa e assustadoramente familiar. Ela nos dá o contexto para a fome, para a agitação social e para a migração desesperada dos povos do mar. Mas a pergunta que permanece nos escombros das cidades destruídas é: ela explica a violência, o fogo, a aniquilação total e simultânea de tantos centros urbanos? Quando os arqueólogos escavam as ruínas de cidades como Ugarit, Micenas ou Troia,
eles encontram mais do que apenas os vestígios da fome. Eles encontram paredes maciças de pedra que foram derrubadas, pisos que se inclinaram em ângulos estranhos, colunas que se partiram na base e, em alguns casos, os esqueletos esmagados de pessoas que foram apanhadas sob os escombros de seus próprios lares. Estas são as cicatrizes inconfundíveis de uma outra força cataclísmica: terremotos de grande magnitude. O Mediterrâneo Oriental, palco de nosso drama, é uma das regiões sismicamente mais ativas do planeta. É um ponto de encontro geológico complexo, onde a placa tectônica africana mergulha sob a placa Egeia e a placa arábica desliza ao longo da Anatólia. A região é atravessada por falhas geológicas imensas e poderosas, como o Arco Helênico, que corre ao sul da Grécia, e a falha da Anatólia Oriental. Não é uma coincidência que os grandes centros de poder da Idade do Bronze, menos as cidadelas da Grécia micênica, a cidade de Troia, a capital hitita, as cidades costeiras do Levante, estivessem todos localizados diretamente sobre ou muito perto dessas linhas de fratura. Por séculos, seus habitantes conviveram com tremores ocasionais. Mas e se, no final do século XIII, antes da Era Comum, essa atividade sísmica normal tivesse se intensificado, transformando-se em uma tempestade de terremotos? A hipótese proposta por geofísicos e arqueólogos é que, por um período de talvez 50 anos, uma cascata de grandes terremotos pode ter varrido a região. Um grande tremor em uma parte de um sistema de falhas pode transferir o estresse para outras seções, desencadeando uma sequência de eventos sísmicos ao longo de centenas de quilômetros. A evidência arqueológica para tal tempestade é impressionante. Na Grécia, as muralhas ciclópicas de Micenas e Tirinto mostram sinais de danos sísmicos severos. Em Chipre, um centro vital do comércio de cobre, quase todas as grandes cidades foram violentamente destruídas e reconstruídas no final da Idade do Bronze. Na costa da Síria e de Canaã, cidades como Ugarit e Megido também apresentam camadas de destruição consistentes com terremotos. A própria lenda da Guerra de Troia pode conter um eco distorcido desses eventos. O deus grego Poseidon, uma das principais divindades do panteão micênico, não era apenas o deus do mar, mas também o abalador da terra. A camada arqueológica de Troia, que corresponde ao período imediatamente anterior ao colapso final, mostra sinais claros de uma destruição por terremoto. Sozinhos, os terremotos, por mais devastadores que fossem, provavelmente não teriam destruído uma civilização inteira. Reinos resilientes haviam sobrevivido a eles no passado, mas inseridos no contexto de um mundo já enfraquecido pela seca e pela fome. Eles podem ter sido o catalisador final, o golpe de misericórdia que empurrou um sistema frágil para o colapso total. Precisamos, portanto, imaginar uma convergência de catástrofes, uma tempestade perfeita de desastres. Imagine a situação. Por uma geração ou mais, as colheitas têm sido ruins. As reservas de grãos nos palácios estão perigosamente baixas. A população está faminta, inquieta e perdendo a fé em seus governantes. As rotas comerciais internacionais, das quais a elite depende para obter os metais para suas armas e os bens de luxo para manter seu status, estão se tornando cada vez mais instáveis. E então, a terra treme. Um terremoto maciço, ou uma série deles, atinge o coração do reino. As muralhas da cidade, o símbolo do poder e da segurança, desmoronam. O Palácio Central, o centro administrativo e de armazenamento de alimentos, é reduzido a escombros. As estradas e os portos são danificados, paralisando o transporte e a comunicação. O sistema de irrigação vital para a agricultura é destruído. A autoridade central, agora fisicamente e simbolicamente quebrada, é incapaz de organizar uma resposta. É neste momento de caos e vácuo de poder que os outros fatores entram em jogo. Com as muralhas em ruínas, a cidade está indefesa. É a oportunidade perfeita para que as populações famintas do campo saquem os celeiros restantes, ou para que revoltas internas derrubem a elite governante. E é também o convite ideal para os inimigos externos, os povos do mar, eles mesmos produtos da mesma crise sistêmica. Navegando pela costa em busca de lugares para saquear ou se assentar, encontrariam cidades cujas defesas já haviam sido quebradas pela própria natureza. Os incêndios que vemos no registro arqueológico seriam, então, não o resultado do terremoto em si, mas do caos que se seguiu. O fogo dos saqueadores, das guerras civis e do abandono final. A imagem de um mundo abalado pela fome, pelo fogo e pelos tremores da terra parece quase completa. Juntas, essas forças menos a mudança climática, a migração em massa e uma tempestade de terremotos formam uma explicação poderosa e multifacetada para o colapso de tantos impérios. Mas o fim de uma era é também o nascimento de outra. Das cinzas da Idade do Bronze, um novo tipo de guerreiro, um novo sistema social e uma nova tecnologia estavam surgindo. O que aconteceria quando a dependência do complexo e frágil comércio de bronze fosse substituída pela ascensão de um metal mais democrático e mortal? A Idade das Trevas que se seguiu
não foi apenas uma era de colapso, mas também uma era de profunda mudança tecnológica e social, que redefiniria a própria natureza da guerra e da sociedade. A imagem de um mundo abalado pela fome, pelo fogo e pelos tremores da terra parece quase completa. Esta tempestade perfeita de crises interligadas menos mudança climática, migração em massa, terremotos em sequência e colapso sistêmico não apenas destruiu cidades e derrubou impérios. Ela destruiu a própria estrutura do mundo da Idade do Bronze. O que se seguiu em grande parte do Mediterrâneo Oriental foi uma Idade das Trevas, um período de séculos marcado não apenas pela ausência de grandes monumentos, mas pela ausência da própria escrita. Na Grécia, a complexa escrita linear B usada pelos burocratas dos palácios micênicos desapareceu completamente. As habilidades de construção em larga escala foram perdidas. A arte da pintura de afrescos se desvaneceu. A população diminuiu drasticamente e as pessoas voltaram a viver em pequenas aldeias isoladas. A memória do mundo dos heróis de Micenas sobreviveu apenas em canções e poemas, transmitidos oralmente de geração em geração, que eventualmente seriam cristalizados nas épicas de Homero. A civilização havia regredido. Para entender por que o colapso foi tão completo, precisamos olhar para a tecnologia que deu nome à era: o bronze. O bronze não era apenas um metal, era a base de todo o sistema de poder. Era um metal aristocrático. Sua produção era incrivelmente complexa e cara. Ela exigia a mineração e o transporte de cobre, geralmente de Chipre, e, o mais crucial, de estanho, um metal raro cujas fontes mais próximas estavam a milhares de quilômetros de distância, no Afeganistão. Apenas os grandes reis e os palácios centralizados tinham o capital, a organização e o poder militar para controlar e proteger essas rotas comerciais intercontinentais. Consequentemente, apenas eles podiam produzir bronze em massa. E com esse monopólio, eles equipavam seus exércitos de elite, especialmente os temidos carros de guerra, a arma de ponta da época. A própria estrutura social da Idade do Bronze, uma pequena elite de guerreiros de carro, governando uma vasta população de camponeses desarmados, era um reflexo direto dessa tecnologia. Quando a tempestade perfeita do século XII antes da Era Comum atingiu o Mediterrâneo, as rotas comerciais foram as primeiras a serem cortadas. Em um mundo de fome, pirataria e caos, o fornecimento de estanho simplesmente parou de chegar. E sem estanho não se pode fazer bronze. A base tecnológica dos grandes impérios se dissolveu. Os exércitos não podiam mais ser reabastecidos. O poder dos palácios, construído sob o controle desse metal de elite, evaporou. A interdependência que havia sido a força do mundo da Idade do Bronze tornou-se sua fraqueza fatal. Mas a necessidade é a mãe da invenção. Em meio ao caos da Idade das Trevas, com o bronze se tornando cada vez mais raro e caro, os ferreiros de todo o Mediterrâneo foram forçados a aperfeiçoar o trabalho com um metal inferior, mas muito mais abundante: o ferro. O ferro era conhecido na Idade do Bronze, mas era difícil de extrair e forjar, exigindo temperaturas muito mais altas. Era frequentemente usado para objetos de luxo ou cerimoniais. Agora, com o colapso do comércio de bronze, o ferro se tornou uma necessidade. Ao longo de séculos de experimentação, os ferreiros aprenderam as técnicas da cimentação, adicionando carbono ao ferro para criar o aço, um metal mais duro e resistente que o bronze. A grande vantagem do ferro, no entanto, não era sua qualidade, mas sua disponibilidade. O minério de ferro é um dos recursos mais comuns na crosta terrestre, encontrado em quase toda parte. Ele não exigia longas rotas comerciais ou o poder de um grande império. Era um metal democrático. Essa mudança tecnológica provocou uma profunda revolução social e militar. Um chefe de aldeia local ou um pequeno grupo de guerreiros agora podia extrair minério de ferro localmente e equipar-se com espadas e lanças de ferro eficazes. Sem a permissão ou o patrocínio de um rei distante, o poder militar foi descentralizado. A velha aristocracia dos carros de guerra, com suas armas de bronze caras, foi substituída por uma nova forma de combate: a infantaria em massa. Exércitos de soldados a pé, armados com o novo metal, tornaram-se a força dominante no campo de batalha. Essa nova forma de guerra era mais adequada às paisagens fragmentadas e montanhosas da Grécia e do Levante. Podemos ver essa transição em ação com os filisteus, um dos povos do mar, que se assentaram na costa de Canaã. O registro arqueológico mostra que eles foram um dos primeiros povos da região a adotar a tecnologia do ferro em larga escala, o que lhes deu uma vantagem militar significativa sobre seus vizinhos. Uma vantagem que ecoa nas histórias bíblicas de seus conflitos com os israelitas. A Idade das Trevas que se seguiu ao colapso da Idade do Bronze não foi, portanto, apenas um fim, um período de perda e regressão. Foi também um longo e doloroso renascimento, um período de incubação. O mundo dos grandes impérios centralizados e das aristocracias de bronze
havia morrido, para ser substituído por um mundo de ferro, mais fragmentado, mais descentralizado, mas talvez, em última análise, mais dinâmico. Foi nesse vácuo de poder, deixado pela queda dos hititas e dos egípcios, que novos povos e novas ideias puderam surgir e encontrar seu lugar ao sol. Como, a partir dessa escuridão, as sementes da era clássica começaram a brotar, como o alfabeto fenício, nascido da necessidade comercial nesta nova era. Daria aos gregos a ferramenta para registrar novamente sua história, não em tábuas de argila para burocratas, mas em épicos sobre heróis e deuses. Em nossa parte final, exploraremos o legado duradouro do colapso e o alvorecer do mundo que se seguiria, o mundo dos profetas de Israel, dos comerciantes da Fenícia e dos filósofos da Grécia. A Idade das Trevas que se seguiu ao colapso da Idade do Bronze não foi um fim, mas um longo e doloroso renascimento. O vácuo de poder deixado pela queda dos grandes impérios centralizados, como o hitita e o egípcio, criou um espaço para que novos povos, novas estruturas sociais e, o mais importante, novas ideias pudessem surgir e florescer. Das cinzas do antigo mundo do Levante, um povo de comerciantes e marinheiros, os fenícios, herdeiros dos cananeus, ergueu-se para dominar o Mediterrâneo. Cidades como Tiro, Sidom e Biblos não construíram um império terrestre, mas uma rede comercial marítima, fundando colônias distantes como Cartago, no norte da África. E para administrar seu comércio complexo, eles nos deram uma das invenções mais revolucionárias da história humana. O alfabeto, diferente dos complexos sistemas de escrita da Idade do Bronze, como o cuneiforme ou os hieróglifos, que exigiam centenas de símbolos e anos de estudo, o alfabeto fenício era elegantemente simples. Cada símbolo representava um som consonantal. Era um sistema que podia ser aprendido por qualquer pessoa, não apenas por uma elite de escribas. Essa democratização da escrita foi uma consequência direta do colapso. Em um mundo descentralizado e focado no comércio, a comunicação precisava ser rápida e eficiente. O alfabeto foi a ferramenta perfeita para essa nova era. Foram os gregos que, ao saírem de sua própria Idade das Trevas por volta do 8º século antes da Era Comum, adotaram e adaptaram essa invenção fenícia, adicionando os sons das vogais e criando o primeiro alfabeto verdadeiro. E com essa nova ferramenta, eles realizaram um milagre cultural. As histórias do mundo micênico perdido, as lendas de Agamenon, Aquiles e da Guerra de Troia, que haviam sobrevivido por 400 anos de escuridão apenas na memória de bardos itinerantes, puderam finalmente ser escritas. A Ilíada e a Odisseia de Homero, os poemas fundamentais da civilização ocidental, são em essência a memória de um mundo perdido, vista através das lentes de uma nova era. A escrita não era mais usada para registrar listas de impostos em palácios, mas para explorar a condição humana, a glória, a tragédia e a relação entre homens e deuses. A própria estrutura social da Grécia renascida era um produto do colapso. O desaparecimento dos reinos micênicos centralizados deu lugar ao surgimento da polis, a cidade-estado independente. Essa nova unidade política, com sua escala humana e seu foco na comunidade de cidadãos, tornou-se o berço de outras ideias revolucionárias. A filosofia, o teatro e, eventualmente em Atenas, a democracia. O colapso, ao destruir a velha ordem hierárquica, abriu caminho para uma nova forma de organização social, baseada na participação e no debate público. O mesmo padrão se repetiu em outras partes do Levante. O vácuo de poder deixado pela retirada do Egito e a queda dos hititas permitiu que pequenos reinos e grupos tribais consolidassem suas próprias identidades. Foi nesse período de independência que os reinos de Israel e Judá emergiram e que as tradições orais que formariam a base da Bíblia hebraica começaram a ser compiladas. O monoteísmo ético, uma das ideias mais influentes da história mundial, foi forjado nesse novo mundo pós-colapso. Assim, o fim da Idade do Bronze, por mais catastrófico que tenha sido, foi um evento de destruição criativa. Ele quebrou as estruturas rígidas e centralizadas dos velhos impérios, permitindo que uma diversidade de novas culturas mais dinâmicas e adaptáveis surgisse. A ascensão do ferro-metal democrático deu poder a novos grupos. A invenção do alfabeto, uma escrita democrática, deu voz a novas histórias. A Idade do Ferro, que nasceu da escuridão, seria a era dos fenícios, dos gregos e dos israelitas. Os povos cujas ideias, em grande parte, formariam as fundações do mundo ocidental. Nossa jornada nos levou de um mundo de palácios de ouro e correspondência diplomática entre grandes reis a uma era de trevas e colapso. E, finalmente, ao alvorecer de um novo tempo, a história do colapso da Idade do Bronze é, em última análise, um espelho e um aviso. Um espelho,
porque reflete a fragilidade inerente a qualquer sistema complexo e interconectado. As mesmas redes de comércio que traziam riqueza e prosperidade foram as vias que espalharam a instabilidade e o colapso. E um aviso, porque nos lembra que a civilização não é um estado permanente. É um equilíbrio delicado, suscetível a mudanças climáticas, a perturbações sistêmicas e a fragilidade da própria natureza humana. O mundo da Idade do Bronze, com sua globalização e suas crises em cascata, parece em muitos aspectos estranhamente familiar. A memória de seu desaparecimento é um lembrete silencioso vindo de mais de 3.000 anos no passado, de que as fundações de nosso próprio mundo podem não ser tão sólidas quanto acreditamos. A luz da civilização é uma chama preciosa, e a história nos ensina que ela pode de fato se apagar.